Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, eu quero falar a história de um cego. Então foram para Betsaida, já que eu estou falando de visão, e algumas pessoas trouxeram, um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Então trouxeram o cego a Jesus, fala: Jesus, eu sei que se eu tocar nele, eu vou suplicar aqui, e eu sei que a obra vai ser completa, ele vai enxergar bem. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem, fala comigo, cuspir. Então eu vim lá do Brasil para trazer uma unção nova para vocês nessa noite. Quem se habilitar, eu pôr um pouquinho de água na boca, tá bom? Já imaginou? Cuspe santo, pastor Boca Santa veio lá do Brasil para dar uma cuspida, né? Já que a gente está, já que a gente está só em homem, posso brincar, vai? Estou em casa. Então diz que lembra aquela época que todo mundo viajava de ônibus? Então o cara tinha um casalzinho, tinha acabado de casar, sentou um cara atrás do casalzinho. E aí ela falou assim: meu benzinho, estou com uma dor de cabeça. Ele deu um beijinho e perguntou: sarou? Ela falou: sarou. Estou ficando boa, está tudo bem. Daí a pouco ela falou assim: estou com uma dor no meu braço. E o cara atrás foi ficando invocado. E ele: sarou, meu bem? Ela falou: sarou. Que legal. Agora eu estou com dor nesse ombro aqui. E ele foi lá: sarou, meu bem? O cara já estava tão invocado, falou: ô Boca Santa, seu beijo cura hemorroida? Entendeu? O cara, boquinha santa, tá ali, né? O cara tá bravo, não aguentava mais ouvir aquilo lá, entendeu? E ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem. Presta atenção, fala comigo, cuspir. Então fica preparado nessa noite. Eu só estou preparando teu coração, né? Boca santa. E impor-lhe as mãos. E Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. E Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Então, olha que interessante, a Bíblia fala de 3 vezes que Jesus cuspiu. É interessante isso, né? Uma, o cara era mudo, ele pede para o cara abrir a boca, ele cospe na língua do camarada e o cara começa a falar. A outra, Jesus cospe no chão, você vai lembrar, um cego também, faz lodo com a saliva dele, aplica aquele lodo nos olhos, e ele fala: vai lá, lava no tanque de Siloé. O cara foi lá lavar e ele ficou curado. E aqui fala de um cego que tomou uma cuspida de Jesus nos seus olhos. Unção diferente. Vamos crer nessa unção nessa noite? Os caras já estão desconfiados. Mas antes de eu falar sobre essa passagem bíblica, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você seja sincero comigo aqui. Quem aqui, em algum momento da sua vida, já pensou assim: por que dá certo para os outros e não dá certo para mim? Mas vou ser sincero, quem é agora? Por que aquele conseguiu como é que você nem sei, o permisso, qualquer coisa, tão rápido, e eu ainda não consegui o meu? Pô, o cara chegou ontem. Por que ele conseguiu já um emprego bom e eu estou aqui nessa draga? Quem já pensou? Por que dá certo para aquele e não dá certo para mim? Quem já pensou isso? Vamos ser sinceros. Por que dá certo para aquela família? Por que o filho do outro é mais bonzinho que o meu? O meu bagunceiro demais. Aquele tão bonzinho. Quem já pensou assim: por que é tudo difícil para mim e parece que é mais fácil para os outros? O grande problema é que a gente tem a tendência de comparar o pior nosso com o melhor dos outros, porque a gente só olha o que é bom nos outros. Guarda uma coisa: a vida não é só feita de melhores momentos. Se você pegar os melhores momentos, já que é a casa do pastor Davi, onde o Corinthians acabou com o Palmeiras. Vai ser sábado, né? Aí, ó. É corintiano? Então é nós. É isso aí. O importante é ter saúde, é verdade. É que aqui nós temos todo tipo de gente, né? Mas a gente tivesse eu contar, a Bíblia é terrível. Se você morasse no estado de São Paulo, ia estar comigo, né?
A cidade mais maldita na Bíblia, Jericó. Que quando caiu as muralhas, falou, quem reerguer lá na frente vai ter maldição. Vocês lembram disso? O cara foi reerguer, 2 filhos dele morreram, Acabe. Sabe como é conhecida essa cidade? Cidade de Palmeiras. Mais maldita. Um outro texto da Bíblia diz, muitas são as aflições dos santos. E lá em Atos, capítulo 27, São Paulo estava no navio, ia morrer afogado, e para não morrer afogado, ele agarrou no timão. Que sobrou o quê? Sobrou o quê? Sobrou o quê? Timão, tá vendo? Para não morrer afogado, não mistura futebol com igreja, tá bom? Eu só... Brincando, gente, me amem, me amem. Agora, por que a gente acha que para os outros é mais fácil do que para a gente? Porque eu estava falando do jogo. Melhores momentos de um jogo dá quanto? 7 minutos. Só que o jogo tem 90. E a gente só pega os melhores momentos, mas a vida não é feita só de melhores momentos. Ela é feita de 90 minutos. E a gente muitas vezes acha que a vida de alguns é só aqueles 7 minutos que a gente está vendo. É só aquela coisa boa. E aí a gente se compara. A gente fala assim, eu não estou entendendo. O meu versículo é Milton do meu lado, 10 mil à minha direita. Só eu sou atingido. Parece que só acerta em mim. Tem gente que é assim ou não é, gente? O pessoal mira em mim. E a gente é assim. Mas se a gente olhar, a vida está complicada para todo mundo. Sim ou não, gente? Não é fácil. Hoje a gente estava num banco lá resolvendo um problema da igreja, a gente falou assim, o que o senhor acha do Trump? Eu falei, tem pergunta melhor para fazer para mim? Entendeu? Precisa perguntar logo do camarada. Mas a vida está complicada, gente. Sabe, nós precisamos entender que nós estamos vivendo tempo de crises emocionais, doenças psicossomáticas, crianças, meninos, gente passando problema financeiro. E a gente sabe, né? A avó já dizia, cada um sabe onde dói o seu calo. O problema é quando a gente acha que ninguém tem calo, só a gente. Por que dá certo para aquele e não dá certo para mim? E aqui em Marcos capítulo 8, agora vamos começar a conversar sobre o texto. Fala de um homem que foi conduzido a Jesus. Então nós estamos falando para homens. Um homem que foi conduzido, mas ele não foi curado imediatamente. Quantos homens são conduzidos a Jesus? E faltam coisas ainda. Mas eu venho aqui para te dizer, a obra na tua vida será completa. Jesus está chegando num lugarejo chamado Betsaida. Era um lugarejo. E as pessoas da cidade, o texto diz que elas vão ao encontro de Jesus, provavelmente uma multidão, porque a fama dele já tinha corrido, todo mundo sabia o que ele podia fazer. Aliás, no começo do capítulo 8, tem uma segunda multiplicação de pães, então não era nem a primeira, já era a segunda. Então, no mesmo capítulo, o pessoal sabia do que ele podia fazer, olha, ele multiplica pão. Mas, o que é legal aqui, e isso é importante para nós homens, é que aquelas pessoas que levaram o cego até Jesus, elas foram para interceder por alguém, elas não foram por elas foram por causa do cego. E sempre é bom, quando nós temos uma reunião de homens como essa, você trazer gente que ainda está cega, precisando de Jesus. Sempre é legal, então seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, viu? Nós amamos sua vida, não sei se tem mais alguém, entendeu? Mas quem mais está aí, você é muito bem-vindo. Sempre é legal a gente ter gente nova aqui. Sempre é legal a gente conduzir pessoas. Provavelmente, aqueles amigos, homens, disseram para aquele cego, olha, você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar da Ina, lá em Aveiro? Olha, Jesus está passando ali e a gente quer te conduzir até ele. Porque esse que eu vou te levar, e eu quero que você entenda isso, homem, se é verdade ou não é. Ele é aquele que grita diante de um túmulo e o morto vem para fora. Ele é aquele que levanta as mãos para o céu e multiplica pães. Ele é aquele que cura, que liberta, que tem autoridade sobre demônios. Olha, nós vimos ele expulsar demônio. E tem gente que só de tocar na orla das vestes dele foi curada.
Provavelmente eles disseram para aquele cego: ele pode te curar com uma palavra, ele pode te curar com apenas um toque. Quem crê que Jesus é capaz disso, queridos? E foi essa a ideia deles quando levaram o cego a Jesus. Então, mais uma vez, versículo 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram o cego rogando que o tocasse. Eles tinham certeza, basta ele tocar e o homem vai ser o quê? Curado. Eles tinham isso na cabeça, porque eles sabiam que a mulher só de tocar na hora das vestes foi curada. Eles tinham tantos testemunhos, e a cabeça deles era essa: Jesus, toca nele, que ele vai ser curado. A gente tem certeza daquilo que o Senhor pode fazer. E Jesus, de repente, pega aquele cego, leva para fora do povoado, tira de perto deles. E naquele momento, ele está caminhando com aquele, de mãos dadas, com aquele que pode todas as coisas. Quem quer dar a mão para Jesus nessa noite, queridos? Naquele momento ele está sendo conduzido por Jesus. Presta atenção, ele veio até Jesus, está na igreja, está sendo conduzido por Jesus, mas ele ainda continuava o quê? Cego. Ele já tinha chegado a Jesus, mas ele ainda não estava enxergando. Ele já tinha vindo, Jesus já tinha dado a mão para ele. E olha o que diz o versículo 23. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem, está ali, e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Tem algum voluntário aí? É um corajoso aqui. Vem cá. Depois eu vou usar você mais, tá bom? Você vai ser abençoado hoje. Vem cá. Imagina, presta atenção. Jesus olhou, olha o que diz o texto. E depois Jesus fazia o quê? Eu não vou cuspir em você. Jesus fez o quê? Cuspir nos olhos. Então presta atenção. Eu acho que Jesus deu 2 cuspidas. Não está escrito. Porque o texto está dizendo que Jesus cuspiu aonde? Agora, se ele desse uma cuspida, ele ia acertar aqui, ó. Então, para acertar os 2 olhos, ele fez aqui. Foi assim ou não foi? Muito provavelmente Jesus deu 2. Porque Jesus cuspiu aonde? Nos olhos. Agora, pensa aquele cego. Enquanto ele está fazendo assim, ó. Agora, cuspe é cuspe, mesmo sendo Jesus. É cuspe ou não é? Você gostaria de tomar uma cuspida no olho? Eu não. E ele está lá. E Jesus pergunta, põe para mim de novo lá, querido, por favor. Você está vendo alguma coisa? E ele está aqui. E versículo 24, ele falou: Jesus, para falar a verdade, eu ainda não estou enxergando direito, não. Estou vendo mais ou menos. Eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Ele estava totalmente curado? Então, se tem alguém na Bíblia que podia dizer, por que para os outros é mais fácil e para mim é mais difícil, era esse cego. Por que dá certo para os outros e não dá certo para mim? Por que aquele consegue e eu não consigo? Eu cheguei aqui antes dele. E a vida dele já está boa e a minha não está. Por que Jesus não faz comigo o que fez com os outros? Porque eu fiquei sabendo que tinha outro cego chamado Bartimeu. Ele estava sentado na beira do caminho e ele só gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou para ele e ele ficou curado. Eu também fiquei sabendo que tinha um paralítico há 38 anos à beira de um tanque. Nem precisou pular no tanque, porque Jesus foi e curou ele. Tem um outro, tá certo, tomou uma cuspida, mas começou a falar na hora. Agora, eu tomei 2. Não foi 1, tomei 2. E ainda não estou enxergando. Por que dá certo para os outros e não dá certo para mim? Por que parece que a minha vida é mais estourada que a dos outros?
Por que acontece para os outros homens e não acontece para mim aqui na igreja, pastor? E eu quero dizer uma coisa. Quem crê que Deus tem algo exclusivo para você nesse ano de 2025? Levanta bem alto suas mãos. Fica com a tua mão levantada. Eu quero ler um texto para você lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Fica com a mão levantada. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: todas estas coisas são realizadas pelo mesmo e único. Quem crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Mas ele diz assim: e ele as distribui de que forma? Eu não ouvi de que forma, está escrito aí. Você pode ler mais alto? A cada um como quer. Ou seja, um ele cura na hora e outro ele pode levar um tempo, mas a obra na sua vida vai ser completa em nome de Jesus. Quem crê que Deus tem algo exclusivo para você neste ano, dá um glória a Deus bem alto aí, queridos. Eu quero que você entenda que Deus tem algo só para você. Mas muitas vezes a gente tem que entender, será que a gente não recebeu tudo porque Deus quer tratar algumas coisas em nós? Será que Ele não quer mexer algumas coisas em nós? Antes que Ele faça o milagre completo em você. Porque Jesus caminha com ele, cospe nos dois olhos, impõe as mãos. Está cheio de gente que Jesus impôs as mãos e foi curada na hora. E tem que impor de novo. Versículo 25 diz assim: mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Mas eu quero repetir, gente, até este cego, todas as curas, sem exceção, todos os milagres, sem exceção, depois que Jesus impunha as mãos, depois que Jesus liberava a sua voz, aconteciam na hora, instantaneamente, rápido, impactante. Até para um cara que nem da igreja era, centurião romano, tinha um servo dele doente lá na casa. Ele falou: o senhor não precisa nem ir na minha casa, basta o senhor liberar uma palavra daqui. E quando ele chegou na casa, viu que o homem foi curado, perguntou que hora, isso que eu estou falando está escrito, que horas aconteceu. E naquele momento, ele discerniu que foi a hora que Jesus liberou a palavra, aquele homem foi curado lá atrás, lá longe. Fala, puxa vida, tudo foi instantâneo. Mas aqui a gente tem um milagre em duas etapas. Mas a gente precisa entender que Jesus não tem um padrão para agir. Milagre dele não é feito em sério, é individual. Não obedece um padrão, queridos. Na realidade, os milagres, aquilo que Deus vai fazer é personalizado. Por isso, se você é um homem vencedor e crê que a obra na tua vida vai ser completa, creia, a tua hora está chegando e Deus tem algo só para você nesses dias. Eu quero que você me responda: Jesus podia ter curado aquele homem na hora, sim ou não? Eu não tenho dúvida. Mas será que ele não queria mostrar algo mais? Algumas pessoas, alguns homens trouxeram a Jesus aquele moço. Fala: Jesus, toca nele. A gente sabe que se o senhor tocar vai ser curado. E Jesus retira ele de perto das pessoas, retira ele da aldeia, caminha com ele. A Bíblia não fala qual era a distância. Cospe nos olhos. 2 cuspidas. Essa é a tradução minha, tá? É acrescentares, tá bom? Mas pode crer que está lá. Toca nele. E em seguida pergunta: está curado? Ele fala: não. Toca novamente. Aí ele fala: agora estou. Agora a obra está completa. E Jesus fala assim no versículo 26, agora você vai para casa e não entre mais no povoado. Pensa nisso. Algumas pessoas trouxeram aquele cego até Jesus. A quase totalidade dos homens que vêm para Jesus ou é conduzido por pessoas ou por circunstâncias. Ou alguém te leva, ou um problema te empurra. Tem homem que nunca estaria aqui se um amigo não tivesse trazido ele para a igreja. Mas tem gente que nunca se encontraria com Jesus se não fosse aquele adultério que ia arrebentar o casamento. E aí ele vem estourado e Deus restaura a família. Tem gente que se não fosse uma morte, uma dor,
uma tristeza, nunca estaria na casa de Deus. Mas aquela dor o trouxe, ele foi curado, e Deus está levando ele a viver uma nova vida, sim ou não, queridos? Tem gente que, se não fosse aquela coisa, sabe, se não fosse aquela enfermidade, aquele câncer, aquele diagnóstico que recebeu, ele nunca viria para a igreja. Ele estava bem, mas a hora que ele recebeu o diagnóstico, ele falou: preciso de Deus, preciso ser curado. Então, ou a gente é levado por pessoas, ou a gente é levado por alguma circunstância, coisas que te levam a Jesus porque aconteceram. Mas Deus olha dos céus, e eu creio que Deus está olhando para cada um de nós, dizendo: aquilo que trouxe esse homem a esta casa foi só o meio que eu encontrei para que ele se encontrasse comigo, foi a ferramenta para ele se encontrar, mas ele é um homem vencedor, e a obra na vida dele será completa, e a tua casa vai ser abençoada, porque a grande obra vai começar por você, homem. Deus vai abençoar a tua vida. Só que a Bíblia diz que depois que ele chegou, Jesus tomou o cego pela mão, e quem trouxe teve que ficar. Aquilo que levou, aquela circunstância, aquele câncer, aquele divórcio, aquele adultério, aquele problema, ficou em Betsaida. A partir dali, era Jesus conduzindo a vida dele. E eu quero te dizer, você está aqui e a tua vida será conduzida por Jesus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto aí, queridos. Então, primeira lição, levanta a mão de um homem aí, fala bem forte para ele, fala hoje, fala. Hoje é dia de Jesus assumir o controle da tua situação. Eu vou repetir, hoje é dia de você dar a mão para Jesus e ouvir ele dizer: a partir de agora é comigo. Você não está sozinho, aquilo que te trouxe ficou para trás, mas agora eu vou assumir o controle da situação da tua vida. Quem crê que essa noite é a noite que o Senhor vai te abençoar, queridos? Ele está falando: aquilo que te conduziu vai ficar para trás, porque nenhuma força é maior do que a força que vai te conduzir a partir de agora. Nenhum poder é maior. Eu queria que você levantasse as suas mãos, porque eu quero declarar que não interessa o que te trouxe aqui, a circunstância era mais forte que você para alguns. Eu declaro, não te acompanhará mais. Porque quem conduz a tua vida não é aquele pecado, não é aquela circunstância, não é aquela dor, não é aquela enfermidade, não é aquele problema. A partir do momento que você dá a mão para Jesus, quem conduz a tua vida é Jesus Cristo. Você pode gritar bem alto comigo, fala assim. Fala bem alto comigo, dá um grito comigo, fala assim: dor. Quero ver a voz desses homens aqui: dor. Morte, adultério, suicídio, problema, vício, drogas, não me acompanhará mais, vai ficar para trás, não me conduz mais. Quem conduz a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Dá a mão para Ele e deixa Ele te conduzir, queridos. Tudo aquilo que te marcou por dentro. A gente tem um homem lá na igreja, se você olhar para o cara muito bem sucedido, se você olhar para a cara dele, ele está rindo o tempo todo. O tempo todo. E ele chegou, veio para a igreja, foi para o encontro com Deus. E na chegada do encontro, ele foi testemunhar. E ele falou assim: essa fachada que vocês veem aqui, não era eu. Há 2 anos atrás, eu entrei no meu quarto. Eu estava desistindo da vida, coloquei uma corda no meu pescoço e eu me pendurei. Naquele momento a minha mãe entrou, me agarrou. Eu estava todo estourado, eu não acreditava em mim. E eu fui salvo, vim para Jesus. E naquele momento que ele foi ao encontro com Deus, ele falou: eu que me senti um inútil, eu que me senti um ninguém. Agora que eu estou dando a mão para Jesus, eu sei, Jesus mudou a minha história e a partir de hoje eu vou viver para Ele todos os meus dias. A gente tem história assim aqui. E a gente tem que entender que tudo aquilo que feriu a nossa alma, nos feriu por dentro, nos trouxe a Jesus, tem que ficar para trás. Porque quem conduz a tua vida, quando você dá a mão para Ele, é Jesus Cristo. E aí você fala: foi forte, doeu, machucou, mas não vai me conduzir mais.
não vai me levar mais. Porque quando ele assume o controle, não há nada maior do que Jesus nas nossas vidas. Quando você está com ele, é você e ele. Mas guarda, ele foi trazido, sendo conduzido por Jesus, mas ele continuava cego. Ele ainda não estava curado. No momento que Jesus o tirou, ele ainda não estava enxergando. Mas a partir do momento que Jesus estava levando, a autoridade é dele, o governo é dele, o destino é dele. Por isso a primeira lição que eu quero te trazer: deixa Jesus assumir o controle da situação e da tua vida. Segunda lição: dá a mão para um homem, levanta a mão dele, coloca lá para mim. Vamos ler lá, fala: se o controle é dele. Fala isso para o outro homem, fala: se o controle é dele. Se o controle é dele, não vai fazer, apenas não deixe de caminhar com ele. É nós. Quando Jesus o tomou pela mão, ninguém questionou, nem o cego. Porque tem homem que é assim, ele vai: mas para onde o senhor está me levando? Eu quero entender. O cara vem pegar e diz: não estou entendendo direito, preciso entender esse negócio. Mas ele não questionou, ele falou: já que o senhor vai me levar, cadê meu voluntário aí? Cadê ele? Fica pertinho de mim aqui. Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá. Vai lá, fecha o olho. Não vou fazer nada. A partir do momento que você deu a mão para ele, confia. Jesus está levando. Ele não questionou, ele não falou nada. Deixa eu falar uma coisa: em 2025, não questione a condução de Jesus na tua vida. Deixa o Senhor dirigir a tua vida. O texto diz que Jesus o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. É do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. E Jesus tomou o cego pelas mãos, versículo 23. E ao levar, ele não ficou assim: Senhor, e agora? O que eu tenho que fazer? Ele apenas foi conduzido por Jesus. Sabe qual é o problema de muitos homens na igreja? Começa a questionar. Já não está mais no povoado. Fecha o Senhor, só um minutinho. Agora imagina se eu pedisse para ele caminhar com o olho fechado aqui e largasse a mão dele. E eu botasse essa caixa aqui na frente. O que ia acontecer? O que ia acontecer? Sabe por que muitos homens, depois de dar a mão para Jesus, caem no meio do caminho? Porque em vez de serem conduzidos por Jesus, questionam a maneira que Jesus está conduzindo, largam a mão dele e se arrebentam no meio da estrada. Se ele largasse da mão de Jesus naquela hora, ele estava cego. Tinha pedras que ele não conhecia. Na aldeia até ele podia saber, mas naquele caminho tinha pedras, tinha obstáculos, tinha situações que ele nem sabia o que eram. E se ele largasse, falar: não, o senhor me fala onde o senhor vai me levar, senão eu não vou dar a mão para o senhor não. E esse é o problema de muito homem: não estou entendendo o que está acontecendo comigo, Deus. Eu não estou entendendo porque eu estou passando isso. Eu estou dando a mão para o senhor está me levando, eu quero saber o que vai acontecer. E Jesus fala: apenas dá a mão para mim, não questione. Mas o camarada questiona, tira a mão e se arrebenta no meio do caminho. Então, se o controle é dele, não questione, apenas dê as mãos para ele e deixe ele te levar no caminho que ele vai te conduzir, porque ele tem o melhor caminho para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Como tem homem que gosta de questionar a direção. E você tem que entender, queridos, que tem gente que é assim: com saúde toca a vida, com dinheiro toca, quer vir andar sozinho. Mas você tem que entender, nessa caminhada com Jesus, ou você dá a mão para ele, sem questionar, ou você se arrebenta. Deixa eu te falar, Jesus vai fazer milagres nesses dias, neste lugar. Quem crê nisso, queridos? Só que o mais importante é você depender dele, estar nas mãos dele, ser conduzido para onde ele quer te levar. E a minha pergunta é essa: será que o milagre ainda não chegou para que você aprenda a depender mais dele? Deus, eu estou esperando essa resposta. Eu estou aqui na igreja,
Eu dei a mão para o senhor. Por que que não acontece comigo, já aconteceu para os outros? Jesus falou: filho, Jesus está falando para alguém aqui. Eu só estou dando a mão para você, para que você aprenda que é entre eu e você. Segura nas minhas mãos. Eu estou te levando ao destino do teu milagre. Na realidade, você está tendo um momento único entre eu e você. Quem quer ter momentos únicos com Jesus, queridos? Por isso, mesmo não entendendo, prossiga caminhando com Ele. Ele continua cego, mas está caminhando. Ele ainda não viu, mas está grudado nele. Ele ainda não foi curado, mas não larga dele. Ele ainda está doente, mas não está parado. Ele ainda está cego, mas ele diz: eu estou dando as mãos para aquele que vai me levar para um lugar melhor. Eu não vou largar a mão de Jesus, porque se eu largar, eu vou me arrebentar no meio do caminho. É por isso que quando eu olho para esse texto, queridos, ele está cego, mas ele está andando. Ele está cego, mas ele continua caminhando. Ele está cego, mas quando Jesus está conduzindo, ele sabe: eu vou chegar no lugar que Ele tem para mim, e esse é o lugar do meu milagre. Por isso, homem, se você está caminhando com Ele, não questione, apenas dê a mão e vai, porque enquanto o milagre não chega, deixa o controle na mão dEle, continua segurando a mão dEle, e você vai dando glória a Deus, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Com a mão levantada. Como é que começa a canção? Perto quero estar, junto aos teus, pois maior não há. Imagina esse homem caminhando, ainda cego, mas dizendo: Senhor, tudo que há em mim, eu quero te entregar. Eu ainda não estou vendo, mas eu vou continuar caminhando contigo. Eu ainda não estou enxergando, mas eu vou te louvar, não importam as circunstâncias. Quem crê que Deus tem algo para você nesses dias que você não imagina? Se você ficar todos os dias na sua presença. É assim que se forma um homem vencedor. Aguenta aqui só um minutinho. Eu falei que eu ia te usar. Um dia Deus olhou para um homem chamado Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele saiu sem saber para onde ir, mas debaixo de uma palavra. Deixa eu dizer, quando eu dou a mão para ele, eu posso não saber aonde eu estou indo, mas eu sei quem está me levando. Eu sei quem está me conduzindo. Eu posso não saber onde eu vou chegar, mas eu sei quem está me levando a aquele lugar onde eu vou chegar. Por isso, se eu dou as mãos para Jesus, pode ter certeza, o teu caminho, mais um minutinho, o teu caminho vai ser abençoado, sim ou não, queridos? Dá a mão para Jesus. Mas Jesus, quando puxou, o texto diz que tirou de Betsaida, tirou do povoado. E por que Jesus? Se quiser sentar ali no canto, eu já vou te chamar. Pode sentar ali, ó. Senão o pessoal vai ficar olhando para você e dando risada. Jesus tirou dali. Tem lugares que Jesus quer nos tirar. Queridos. Agora, olha o que diz Mateus 11, 21. Olha o que diz Mateus 11, 21. Ele diz assim: ai de você, Corazim. Olha o povoado que Jesus tirou, camarada. Betsaida. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês, Betsaida. Sabe o que Betsaida representa, queridos? Lugares
que duvidam daquilo que Jesus pode fazer. Betsaida faz parte daqueles lugares que Jesus diz: ai de vocês, de lugares que rejeitam a Jesus, não querem os milagres de Jesus. E quando Jesus o arranca de Betsaida, ele estava falando para todos. Mesmo você vivendo a vida toda num lugar onde o meu poder é rejeitado, eu estou tirando homens nesses dias desse lugar e vou levar homens aos lugar onde os milagres vão acontecer. Por isso, não fique preocupado de onde você veio, homem. Apenas entrega, porque ele vai te levar ao lugar da bênção e de milagres na tua vida. Você é um homem vencedor. Porque Jesus não olhou para o lugar da rejeição, ele olhou para o cego. E Jesus vai te arrancar de lugares de incredulidade, de zombaria, para te levar ao lugar onde ele vai fazer grandes milagres na tua vida e na tua família, queridos. Porque se Betsaida não quer milagres, quem aqui quer milagres na sua vida? Você quer, sim ou não? E quando Jesus levou para fora, Jesus cospe, agora vem. Presta atenção. Em qualquer cultura do mundo, cuspe é humilhação, sim ou não? Hoje no futebol, se cuspir e o VAR pegar, o cara está expulso na hora, é verdade ou não? Quando Jesus foi para a cruz, a primeira coisa que os caras fizeram nele foi cuspir. Cuspiram nele. Porque cuspe é sinal do quê? De rejeição. E cuspe é cuspe, eu falei. Mas guarda uma coisa. Presta atenção, vou te dizer agora. Quando Jesus cuspiu nos olhos dele, levanta a mão assim. Fica tranquilo. Cuspe santo, pastor, lá do Brasil. Irmão do pastor Davi. O que tem que fazer, pastor? Olha, que tem paternidade sobre o pastor Wagner. É abençoado, entendeu? Família abençoada. Tem o pastor Samuel, sênior, mais velho, homem de Deus. Tranquilo. Vai que tem que fazer. Está liberado? Pai é assim. Obrigado. Mas guarda uma coisa. Cuspe é rejeição, sim ou não? Cuspe é sinal de desprezo. Mas presta atenção. Jesus não cuspiu no cego. Jesus cuspiu nos olhos do cego. Naquele momento que Jesus cuspiu, ele falou: cegueira, problema, aquilo que esse homem trazia até aqui, eu te rejeito na vida dele, eu não te aceito mais na vida dele, eu rejeito completamente. Quando Jesus cuspiu, Jesus disse: a partir de agora, você, cegueira, não fará mais parte da vida desse homem, eu o liberto. Jesus não cuspiu no homem, Jesus cuspiu no problema que o homem carregava, e Jesus está dizendo: eu não aceito mais que você continue nessa vida, eu te rejeito pelo meu poder. Quem crê que Jesus rejeita aquilo que a gente vive e não a gente, querido? Quem crê nisso? Você pode aplaudir mais forte. Jesus não rejeitou o homem, Jesus rejeitou o problema. Ele desprezou aquilo que aquele homem carregava. E eu quero declarar, os músicos podem subir aqui para mim, que Jesus está aqui nessa noite, rejeitando toda a dor que você possa carregar, todo o medo, toda a amargura, tudo aquilo que vem para roubar a tua visão. Porque hoje é dia de cura para a tua vida. Dá a mão para esse homem que está ao teu lado. Levanta a mão dele. Quarto ponto. Agora você vai falar para valer. Chacoalha a mão dele lá. Vai lá, vai lá. Já. Você pode falar mais alto? Já que é para ver. Quem quer muito nesse ano, queridos? Eu não vi. Quem quer muito do Senhor? Se é para ver mesmo. Porque o remédio de Jesus na tua vida pode não ser o mais fácil de engolir, mas é aquele que vai trazer cura para a tua vida definitiva, em nome de Jesus. Jesus cuspiu nos olhos dele, impõe as mãos e pergunta: o que você está vendo? Vê alguma coisa? Ele disse: olha, Jesus, eu vejo as pessoas
E elas parecem árvores andando. Estou vendo mais ou menos Jesus. E Jesus ao lado dele. Imagina, Jesus está aqui, ao lado dele. Vem cá você. Imagina, faz de conta que é você, tá bom? Jesus ao lado dele. Puxa vida, eu estou aqui do lado dele. Já toquei nele. Já abençoei a vida dele. E esse homem, em vez de me ver, está vendo árvores. Quanta gente está na igreja? Quantos homens? Jesus já tocou, já foi para o encontro com Deus, já está lá na célula ativa, já está sendo abençoado. Mas ele continua, em vez de ver Jesus, vendo dificuldades. Continua vendo os problemas. Está vendo, mas está vendo mais ou menos. Está enxergando, mas está enxergando mais ou menos. Porque os seus olhos estão nas árvores e não em Jesus. Jesus estava ali do lado dele. E pergunta, o que você está vendo? Estou vendo árvore. Estou vendo um diagnóstico. Estou vendo essa situação que não se resolve. Estou vendo esse emprego que não sai. Estou vendo essa dificuldade financeira. Estou vendo essa dor. Já está enxergando. Jesus está do lado. Mas em vez de enxergar Jesus, está enxergando ainda as árvores. Deixa eu te dizer, nesse ano, já que é para ver, você não vai ver pouco. Você não vai se contentar com pouco. Você vai dizer, a obra na minha vida vai ser completa em nome de Jesus. Porque não se contente com menos. Não se contente em ver árvores. Jesus está aqui para te dar uma visão total. Mas muitas vezes a gente está vendo os obstáculos. Em vez de ver aquele que nos tocou de uma forma tão diferente, tão louca para alguns. Que você nem entendeu direito. Mas quantas vezes você consegue ver a árvore, mas não consegue ver Jesus? Estou vendo pessoas, mas elas parecem árvores, Jesus. Estou vendo esse diagnóstico. Eu abri o exame aqui, olha aí. Estou vendo a sentença que não sai, parece que a minha causa é perdida. Eu estou vendo meu mundo desabar, meu casamento arrebentar, estou vendo meus filhos se perder. Quantas vezes a gente vê pessoas como árvores e não consegue ver quem está tocando em nós? Está dando certo para os outros, menos para você. Mas sabe qual é a última lição que eu quero te trazer? Coloca a quinta lição para mim. Faz assim com as tuas mãos. Jesus sempre está pronto a nos tocar de novo, para que a nossa cura seja completa. Jesus olha para nós aqui, queridos, e por mais que você não veja, Ele nos ama tanto, que Ele está sempre pronto a nos tocar. Olha o que o texto diz, você está com a mão levantada, versículo 25, olha como é que começa o versículo 25, lê lá comigo. Só essa primeira parte, o que aconteceu? Mais uma vez, Jesus olha para mim, olha para você e fala, eu não tenho nenhum problema em tocar nessa situação mais uma vez. Você ainda não está me enxergando, mas para mim não é problema estender minhas mãos de novo em teu favor, para que você possa enxergar completamente. Eu não tenho nenhum problema em olhar para homens nessa noite, Jesus está dizendo, e dizer, eu estou aqui para te tocar de novo. Você ainda pode não ter visto, mas eu vou tocar, e a obra vai se completar na sua vida. Porque Jesus não tem problema em tocar mais uma vez. Estenda as suas mãos a Ele. O que você ia cantar? Pode ser Ele? Dá essa nota aí, é mesmo, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando
a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Mas Jesus olha para nós e diz: olha, eu estou pronto a te tocar de novo, eu estou pronto a abençoar a tua casa, eu estou pronto a fortalecer o teu coração. Que é por Ele que a gente está aqui, queridos. Não existe outra razão. Existe. Muitas vezes a gente não está enxergando, mas Ele diz: eu estou aqui de novo. Eu estou aqui de novo. Mais uma vez, Jesus tocou na vida daquele homem. E naquele momento que Ele tocou, os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada, e ele via tudo claramente. Você pode levantar suas mãos. Nem Jesus, nem o cego desistiram, porque não deu certo da primeira vez. Eu estou falando para alguém aqui: não deu certo até agora, vai dar certo. Vai dar certo, porque Jesus não tem problema em tocar na tua vida de noite, de novo. Não deu certo, eu sei quem está falando comigo. Não deu certo, eu sei quem me ama, eu sei quem me fortalece, eu sei quem me tocou um dia, eu sei quem abençoou minha família um dia. Eu ainda não vejo tudo claramente, mas a obra vai ser completa, porque Jesus sempre está pronto a tocar mais uma vez em cada situação. Quem quer prosseguir com Jesus, mesmo não estando vendo tudo claramente? Então eu quero dizer assim, como Jesus tocou aquele homem, seja tocado agora em nome de Jesus. Que o Senhor te dê nessa noite um toque de ânimo, de força, de perseverança, de olhar para a vida diferente. Recebe a visitação de Deus. Jesus quer te abençoar. Quem crê que Ele quer te abençoar nessa noite? Quem crê que Ele quer te fortalecer? Ele quer olhar para a situação e te dizer: olha, eu estou aqui para te abençoar, e eu não tenho nenhum problema em tocar na tua vida mais uma vez. Eu não tenho nenhum problema em olhar para você. Mas quando ele começou a enxergar, queridos, presta atenção, que é isso que eu quero dizer. Que Jesus falou: olha, eu estou te dando um destino, eu estou apontando um destino. Mas deixa eu falar uma coisa. Versículo 26. Curado, mas com uma orientação: volte para casa, mas não entre no povoado. Não entre em Betsaida. Talvez para voltar para casa ele tivesse que passar por ali, mas Jesus disse: não entra ali não. Eu estou te dando um destino, eu estou apontando um futuro. É possível voltar para casa, viver bem em casa, sem voltar para aquilo que contribuiu para a tua cegueira, sem voltar para aquele vício, sem voltar para aquela mesa com aqueles amigos que te afastavam da minha presença, sem te levar para aquele adultério, para aquele pecado, para aquela dor. É possível voltar completamente curado, sem voltar mais para aquilo que te mantinha cego, porque eu estou aqui para tocar a tua vida. Você não precisa voltar para pessoas que não querem teu bem. Você não precisa voltar a lugares que te mantêm cego. Você não precisa voltar para situações que contribuem para a tua cegueira. Você está aqui para enxergar corretamente e para voltar para casa. Porque prefira trocar de companheiros do que permanecer cego. Prefira trocar de situações do que continuar cego. Prefira trocar de lugar do que ficar mendigando em Betsaida para o resto da vida. Você não precisa voltar para aquilo que Jesus te tirou um dia. Jesus tirou ele de lá e falou: não volte para lá, porque aquilo vai voltar a atrapalhar a sua vida. E o Senhor está te dizendo nessa noite: eu estou te tirando para dar um melhor destino para a tua vida. Quem crê nisso, que Jesus está aqui nessa noite? Você pode levantar sua